Consultório JM deste ano. Pois é, nessas festas, Raíssa, é muito comum a gente escutar no dia seguinte as pessoas reclamarem de distensão, de inchaço abdominal ou, como você conhece aí em casa, bucho inchado. Sentir-se cheio, inchado, com gases, é uma sensação, Arimatea, que todo mundo já sentiu pelo menos alguma vez na vida. O inchaço abdominal, que muitas vezes surge acompanhado pelo excesso de gases, pode ter diferentes origens, desde um alimento que não caiu bem, até uma doença gastrointestinal que precisa ser investigada. Bom dia, dona Fátima Lúcia, de Cubati. Bom dia, Emerson Santos. Em alguns casos, meus amigos, a adoção de hábitos simples relacionados à alimentação pode amenizar um problema. Contudo, quando os sintomas surgem com frequência, o mais indicado é procurar um médico e realizar exames específicos para descobrir o que está causando desconforto e assim fazer o tratamento mais adequado. Que hábitos atrapalham a digestão? Bom, o estufamento é aquela sensação de estômago inchado, quando a pessoa se sente cheia, mesmo tendo comido pouco naquela refeição ou ao longo do dia. Uma das causas para isso acontecer está relacionada ao modo com que se come. Quem mastiga pouco Anchieta, por exemplo, tende a se sentir mais inchado. Se você é uma pessoa que come rápido demais, isso influencia no estufamento, porque o alimento vai cair no estômago de forma íntegra, sem ser triturado, mastigado. E o estômago vai demorar mais para processar a digestão. Então, vai causar uma fermentação maior no estômago. Consumir carboidratos em excesso também pode levar a uma maior fermentação e assim favorecer o inchaço. Aquela bolachinha, aquele pão, entendeu? Quem tem gastrite, que é uma inflamação da parede do estômago, também costuma se sentir mais estufado. Isso porque quando o estômago está inflamado, Gabriel, ele demora mais para fazer a digestão, o que pode levar ao aumento de gases e inchaço na região abdominal. Outras doenças comuns que podem causar esses sintomas são intolerância à lactose, já tratada aqui no nosso consultório JM, ou seja, quando a pessoa não consegue digerir o açúcar do leite, e a doença celíaca, quando existe intolerância ao glúten, uma proteína presente no trigo, na cevada e no centeio. Lembrando que intolerância, meus amigos, é diferente de alergia. O paciente pode, por exemplo, não ser intolerante, mas ter uma alergia, por exemplo, a proteína do ovo, e tudo que ele come com ovo, ele fica estufado. Então, às vezes, é preciso investigar as duas coisas, as intolerâncias e as alergias, sendo que a intolerância é a causa mais frequente desses estufamentos. E parece que essa história da intolerância à lactose tem aumentado, né? Porque o que a gente tem de narrativa por aí é sério, viu? Tem sim, tem aumentado bastante. Não sei se é aquela história, aumentou ou as pessoas estão investigando mais e descobrindo mais? Provavelmente investigando mais e descobrindo mais. Então, quando a gente não sabe que a doença existe, a gente fica atribuindo a outras coisas, né? É. Quando a pessoa está com inchaço na região inferior da barriga, abaixo da linha do umbigo, as causas podem ser outras, como constipação, ou seja, aquela pessoa que tem dificuldade para evacuar, quadro bastante comum nas pessoas do sexo feminino, excesso de gases presos, intoxicação alimentar, ou mesmo um sintoma de doenças mais sérias, mais agudas, como apendicite, diverticulite e até, lá na minha área, endometriose. São problemas inflamatórios do intestino que causam a disfunção, ou seja, o movimento intestinal vai ficar mais alterado por conta dessas doenças, o que vai gerar mais ou maior estufamento. Tumores na região também podem causar essa sensação, já que podem obstruir o intestino. Como melhorar a digestão? Vamos ver aqui algumas dicas para que você possa ter uma digestão melhor aí na sua ceia de Ano Novo. Primeiro, evite beber durante a refeição. Até 2 dedos de líquido não causam problema, mas o ideal é ingerir líquido somente 30 minutos a 1 hora depois de comer, ou seja, aquele hábito de colocar um copo grande de suco, um copo grande de água, ou tomar um refrigerante e pior ainda, uma bebida alcoólica durante a refeição, vai dificultar a tua digestão. Procure manter uma postura na mesa e evite comer mexendo no computador ou no celular, por exemplo, pois isso faz com que você se distraia da sua própria mastigação. A gente tem que aproveitar todos os momentos, minha gente. A gente tem que aproveitar o momento da refeição. Então, nada de celular na mesa, tá?
Preste atenção ao que está comendo e tente mastigar devagar para triturar melhor os alimentos e para sentir melhor. Olha aí, Neumar assistindo a gente direto de Portugal, tá vendo? Que Neymar? Ainda não. Neumara. Bom dia, Neumara. Alegria falar com você. Vamos lá. Se você tem... Preste atenção ao que está comendo e tente mastigar devagar para triturar melhor os alimentos e, como eu disse, sentir melhor os sabores, aproveitar o momento à mesa, né? Pão de queijo, no caso concreto aí. Alguns legumes e verduras causam maior produção de gases, como brócolis, couve-flor e repolho. Se você está com algum problema intestinal, o ideal é que você evite esse tipo de alimento. E evitar deitar logo depois de comer, porque além de atrapalhar a digestão, podendo levar a distensão abdominal, gases e cólica, esse hábito favorece refluxo também, já foi tema da nossa coluna aqui, pode causar azia, queimação e regurgitação. Nesse caso concreto aí é o pastel de Belém, né? Pastel de Belém. Né? Além das medidas para ajudar na digestão, uma dica comum para aliviar o excesso de gases e o inchaço abdominal é chá de camomila. Camomila? A camomila ajuda muito a reduzir. A camomila era só tranquilizante. Também. Uma xícara de chá morno meia hora após a refeição ajuda na digestão e evita a produção de gases em excesso. Isso é uma dica natural. Mas se você está sempre estufado, com gases, sentindo cólica, o ideal é procurar um profissional de saúde para pedir exames específicos, como endoscopia, colonoscopia e até uma ultrassonografia para fazer o tratamento adequado com alguma medicação. A melhora desse quadro ocorre a partir de um conjunto de hábitos da escolha dos alimentos, da mastigação adequada e da busca de um profissional habilitado. Para quem está com inchaço causado pela constipação, ou seja, dificuldade para evacuar, a dica é aumentar a ingestão de líquidos e consumir mais fibras, legumes, verduras e frutas. Além disso, adivinhe, a atividade física é um aliado importante. Caminhar, por exemplo, ajuda a estimular o movimento intestinal. Lembrem-se que sentir o desconforto gastrointestinal esporadicamente, depois das festas de fim de ano, é normal. Pode ser resultado de um exagero eventual, de um dia corrido em que a pessoa precisou comer muito rápido, ou até mesmo de um dia estressante, já que o estresse, anchieta, também pode afetar o aparelho digestivo. Medicamentos comuns, como os antigases, podem aliviar os sintomas. Se é algo esporádico, ok. Mas se você está tendo sintomas com uma média de 3, 4, 5 vezes por semana, procure um profissional. Era esse o nosso recado de hoje. E aí, Raíssa? Olha, bom dia, Anchieta, bom dia, doutor Antônio, Ari, Gabriel e todos os nossos ouvintes. E quando o doutor Antônio disse chá de camomila, né,